Abra uma palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 13. Queria pedir que evitem agora, durante a mensagem, de se levantar. E aqueles que estão com crianças, cuide para que elas possam acalmar, porque é muito importante que não haja dispersão. Nós amamos as crianças, mas na hora da palavra, se elas não se comportam, fica sendo uma forma de tirar a atenção dos amados, e isso não é bom. Queria dizer também aos queridos que a mensagem, ela serve para exortar, para esforçar, para ensinar. A mensagem serve para nos advertir, e nem sempre a palavra é uma palavra doce, agradável, gostosa. Muitas vezes é uma palavra mais forte. Mas eu preciso de vez em quando engrossar um pouco o leite. Eu não posso só pregar leitinho. Às vezes preciso fazer aqui um churrasco aqui e dar um osso para vocês comerem. Porque é engrossando um pouco o caldo que vocês vão ficar mais gordinhos e mais fortes. Por isso, a palavra desta noite não é uma palavra assim de amor, mas é uma palavra forte. E eu, como servo de Deus, tenho obrigação de sempre estar inserindo nas minhas palavras, palavras de ensinamento, para que a igreja possa crescer também no conhecimento. E você que nos visita, vai receber hoje um caldinho mais grosso, né? Vai receber aí um caldo de feijão com alguma coisa mais substancial, né? E no começo dá um suadouro, mas depois acalma, né? E você sai abençoado da mesma forma. Assim diz a palavra de Deus, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. Vou ler após o versículo 14. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dá um recado aos nossos corações nesta noite. Digam amém? Amém. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele é lobo com aparência de ovelha. Se ele tivesse a cara de lobo, nós estaríamos tomando atitudes, mas ele tem cara e semelhança de algo bonito, agradável, bom, gostoso de ouvir, e aí é que ele nos pega. Como uma serpente que se mistura com as folhas, como um predador que se mistura com a relva, à espreita da sua caça. Satanás é assim, e ele nos pega nisso, porque muitas vezes estamos desatentos,
estamos abalados, abatidos, cansados, estressados. E Ele nos pega na nossa fraqueza. A história do capítulo 13 do livro de Reis conta sobre um profeta de Deus. Havia um rei chamado Jeroboão. E esse rei era perverso, idólatra. E o altar de Deus tinha sido transformado em atos e rituais, em cultos a demônios. Levanta-se o Senhor, chama o profeta de Deus e diz: vai lá em Betel, vai lá a Jeroboão, vai ajudar, vai ao templo, repreende este rei, repreende este altar, repreende este fogo estranho que está levantado neste altar. E você não coma, você não beba, você não volte pelo mesmo caminho que você foi. Vai, não olhe para lugar nenhum, não aceite nada, repreenda e volte para trás depois de cumprido a sua missão. O profeta de Deus vai, chega diante do rei, o repreende o altar que estava sendo abominado, e diz o texto que o rei ficou profundamente irritado, e mandou que os guardas viessem e prendessem o profeta. Mas o profeta, quando estava por ser preso, ele declara o motivo da sua ida, por quem ele foi mandado e o propósito, e ele repreende o rei, e parte do corpo do rei ficou inutilizado. Seus braços ficaram tomados por enfermidades, bloqueados. E o rei, diante do impacto da repreensão divina, pede então ao profeta, diz: homem de Deus, tem misericórdia de mim. Segundo antes, eles estavam mandando prender, mas agora a repreensão sobre ele o faz mudar. Profeta de Deus, ora ao seu Deus, para que a minha mão, o meu braço se restitua. E o profeta de Deus vira-se para o rei, ora, diz Deus, restitua, dê saúde a este homem. Diz a palavra de Deus que foi restituído. E quando ele repreendeu o altar despencou, quebrou e virou cinzas. O poder de Deus derramou sobre aquele altar e repreendeu toda a força maligna que nele estava contida. O rei chamou o profeta e disse: entra, fica comigo, vamos comer, beber, vamos fazer aqui uma festa. Ele disse: não quero nada de você, não quero a metade do teu reino, não quero comer nada contigo, não quero beber nada contigo, e já estou saindo de volta. Ficou famoso o profeta de Deus. Toda a cidade ficou conhecido do que o profeta houvera feito. E agora ele voltando por um outro caminho, que não aquele que ele foi, a história dele chega à casa de um velho profeta, um profeta aposentado lá. E ele se levanta e diz: vou atrás do profeta de Deus. E o encontra descansando embaixo de uma árvore. Chega o velho profeta ali aposentado, já sem nenhuma autoridade, dirige-se ao profeta de Deus e diz assim: você é o profeta de Deus? Ele diz: sim, sou. E ele então mente, dizendo assim: eu também sou profeta. E Deus me mandou aqui para dizer para você: venha à minha casa e come e bebe comigo. Ele diz: não posso, por favor, não posso, e já estou indo. Recebi de Deus uma ordem, um ensinamento, uma missão, cumpri, agora estou voltando. Não me cabe ir à tua casa, nem comer, nem beber, nem estar com você. Ele diz: mas eu sou profeta como você, e Deus me mandou. Certamente você está com fome, com sede. Vem à minha casa, come, bebe, descansa. E o profeta então, com fome, com sede, cansado, diante da mentira daquele homem, o acompanha, vai à sua casa, come, bebe.
e descanse. Veio o anjo do Senhor e disse para ele: fosse rebelde. Havia sido pedido a você que não comesse, não bebesse, não conversasse, voltasse. E porque você foi rebelde, algo de ruim te espera no teu caminho. Diz a palavra de Deus que naquele dia, aquele homem foi atacado e morto, e sua vida terminou. E a sua história está escrita no capítulo 13 do livro de Reis. Uma das preocupações maiores da igreja são exatamente profetas que não têm autoridade e falam em nome de Deus e destroem vidas. Deus não lhes falou, Deus não lhes deu visão nenhuma, mas eles estão aos montes e aos milhares pelas igrejas dizendo: disse o Senhor, assim diz o Senhor falou, o Senhor me disse. E a distribuir toda sorte de profecia e destruindo vidas. Eu preciso pregar sobre isso a você. Não para tirar de você a fé sobre a palavra profética, porque a palavra de Deus diz: não desprezeis as profecias. Mas existem algumas coisas que eu quero vos ensinar e que você precisa aprender. Primeira coisa, no Antigo Testamento, os homens não tinham o Espírito de Deus. O Espírito de Deus era derramado sobre alguns profetas, sobre alguns sacerdotes, e esses então tinham a palavra de Deus, e as pessoas vinham para eles ouvir a palavra de Deus, que estava na boca daquele sacerdote ou profeta. Eu disse no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, mudou no Pentecostes uma coisa fundamental, porque sobre os cristãos o Espírito Santo foi derramado e nós nos tornamos a habitação do Espírito de Deus. Digam glória a Deus os crentes. Você, querido, você é tabernáculo do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está em vós. Segunda coisa importante. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rompeu. Já ouviram falar nisso? E apenas o sacerdote entrava no Santo dos Santos, no lugar mais íntimo da adoração. Uma vez por ano ele entrava e ficava diante de Deus. Era algo poderoso. Toda a congregação ficava para fora. Quando Jesus morreu, no seu sacrifício, ele rasgou o véu e ele colocou toda a congregação que estava de fora para dentro do Santo dos Santos. O que significa isso que o pastor está falando? Significa que nós passamos a ter acesso a Deus, ao Pai, diretamente. Com isso, o ministério profético ficou concentrado no Senhor Jesus. E nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Na palavra de Jesus, a palavra profética. É muito importante você entender isso. Primeiro você precisa entender o que é um profeta. Profeta não é um adivinho. Profeta não é alguém que tem a visão do futuro e adivinha, que tem uma bola de cristal ou que busca em alguma coisa uma visão de fora. Adivinhação é feitiçaria. Adivinhação é algo maligno do diabo para destruição. Quando Moisés, diante de Deus, foi designado para o Egito, ele disse: Pai, eu não tenho facilidade de palavras.
Ele diz: então eu vou dar a você, Moisés, a unção para você ir libertar o Egito. E darei ao seu irmão Arão a função profética. Ele vai falar por você. Então, o que é um profeta? O profeta não é aquele que adivinha, que prevê futuro. Profeta, em linguagem hebraica, significa nabi. É alguém que fala pelo outro. Profeta é alguém que fala pelo outro. Quando Deus quer falar para você, Ele me usa profeticamente. Mas eu não falo minhas palavras. Eu falo as palavras dEle e como profeta de Deus para você. Profeta não é aquele que diz assim: faça isso, não faça aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque profeta é aquele que fala aquilo que Deus fala através dele. Por isso que você, como cristão, não busque adivinhação. Porque se você buscar adivinhação, você está buscando feitiçaria. E o pecado da feitiçaria é pecado de morte. A falta de entendimento, a falta de cuidado com os falsos profetas, te coloca muitas vezes diante de profetas de Satanás. E o que eles fazem? Eles distorcem a palavra de Deus. E diz a você coisas que você gosta de ouvir. Diz a você coisas que você quer ouvir. Diz para você coisas agradáveis. Mas não te diz aquilo que você precisa mudar e aprender. A palavra de Deus não tem essa preocupação. Ela tem a preocupação de te dizer a verdade. Aquela profecia que vem para te agradar, nem sempre é bênção para você. Muitas vezes ela é destruição. Uma mulher me procurou um dia. Disse: pastor, tem a minha vida destruída. Disse: por que a senhora tem a vida destruída? Porque um profeta disse para mim, eu queria muito me casar. E o profeta disse para mim que o esposo que era para mim, Deus tinha mostrado, era aquele homem lá. E ela olhou para o homem, não sentiu absolutamente nada. Mas como aquela pessoa disse, Deus falou, Deus disse. Ela olhou para aquele homem silenciosamente e tratou de se casar. Aquele era o homem que Deus tinha separado. Essa mulher, por 2 anos, apanhou, sofreu, teve uma vida miserável. Nunca mais voltou para a casa de Deus. Porque alguém disse a ela que aquele era o homem de Deus para a vida dela. Nós conhecemos testemunhos contrários de homens que receberam palavra profética dizendo: esta mulher é a bênção da tua vida, esta mulher que fará os teus dias abençoados. E crente naquilo, porque Deus falou, a pessoa então abriu para um casamento que lhe infelicitou, destruiu, magoou e o levou às piores coisas. Nós temos testemunhos aqui desses dois lados. Conheço história de irmãos aqui que estão entre nós, que tiveram este revés. A falsa profecia, ela é destruidora. A falsa profecia, ela gera destruição. Porque às vezes ela promete a você prosperidade, e a prosperidade não vem. Promete às vezes um tempo de refrigério, e o tempo de refrigério não vem. Promete situações vantajosas, e essas situações não vêm. E isso cria no teu coração o que nós chamamos amarrado pela palavra. Além da decepção, além da frustração, há aquilo que nós chamamos dominado pela palavra maligna. Quando alguém abre uma palavra de profecia para você, e essa profecia não é de Deus,
ela é profecia satânica, e ela é palavra contrária à sua vida, e te aprende, e deixa sobre você um peso de malignidade. Palavra profética é aquela quando o anjo vem a Maria e anuncia a chegada do Senhor Jesus. E no mesmo instante que vem a Maria, o mesmo anjo vai a José, seu noivo, e lhe faz a revelação profética e lhe explica o que haveria de acontecer e como. De forma que houve paz no coração de José. Até os nossos dias, se a esposa de alguns dos irmãos que aqui estão aparecer com uma gravidez sem propósito, não há homem que possa aceitar a ideia que ela tenha concebido pelo Espírito Santo. Só a palavra profética verdadeira de Deus, ela é consoladora e produz paz. Quando a palavra profética é de Deus, ela produz paz e ela se cumpre. Ela é verdadeira e ela se cumpre. Em Paris, há uma joalheria muito famosa. Famosa pela venda das joias. E alguns anos atrás aconteceu um fato interessante. Todo mundo vai lá e confia. Compra o rubi, o diamante, o ouro, a prata. Mas houve uma senhora que conhecia. E ela comprou um diamante. Levou para casa. Colocou lá uma lupa, não sei. E ela conhecia. Não é diamante. Voltou a casa e disse, isso aqui não é diamante. Disse, claro, nossa casa é uma casa honrada, famosa, histórica. Ela disse, pode ser o que for. Esse diamante não é verdadeiro. Foi um grande reboliço em toda a França, porque milhares e milhares de investidores iam àquela casa comprar joias caríssimas e milionárias. E depois todo mundo foi verificar a sua joia e percebeu que muitas delas eram falsas. Tinha a mesma cor, tinha o mesmo jeito, eram trabalhadas da mesma forma, mas não eram verdadeiras. E por isso não valia nada. As profecias falsas são iguais às verdadeiras. Elas emocionam, elas tiram alegria por receber, elas estabelecem por um momento uma sensação, mas elas não têm valor nenhum. Elas são mentirosas, falsas, e por isso diz a palavra de Deus, malignas. E em vez de produzir algo poderoso, produzem um inferno na vida das pessoas. Alguém chega para você e diz assim, o teu casamento vai ser uma bênção, você vai ter uma vida maravilhosa, você vai ter uma vida grandiosa. E você percebe que a tua vida é um inferno. Aquela palavra profética não só não te abençoou, ela apenas disse algo que você gostaria de ouvir, mas ela não te abençoou, ela não se confirmou, e ela é maligna na sua família. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. Eu disse a vocês que essa palavra era um pouco mais pesada. Livro de Hebreus, capítulo 1, você pode abrir. Capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Quem não achou, preste atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha o que o livro de Hebreus está falando. Vou ler de novo para você. Antigamente falou muitas vezes de maneira aos pais pelos profetas, mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem está falando nos nossos tempos é a palavra que vem do Filho de Deus. Vamos ler João 12, 44, Evangelho de João. Vamos ler um pouco a palavra de Deus nesta noite. Assim diz a palavra.
E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Eu li João 12, 44. Vamos ler 14, 17. Está pertinho. Diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vou ler novamente, eu já disse isso a vocês. 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando você ouve a palavra te dá discernimento, te dá direção, te exorta, te ensina, te direciona, porque é a palavra do Filho de Deus. O Espírito de Deus não está naqueles que estão no mundo, mas o Espírito da verdade está em vós. O livro de Deuteronômio profetizou Jesus. Abram Deuteronômio 18. Ele fala sobre esse Jesus do nosso tempo e sobre a palavra profética. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Olha o que diz lá no começo: eis-lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos. Ele está dizendo para Israel: como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Deuteronômio está profetizando a palavra lá, milhões de anos atrás, dizendo: no vosso meio haverá alguém que falará as minhas palavras. Está referindo ao Messias. E no versículo seguinte eu queria dizer: pastores da igreja da Lapa, irmãos da igreja da Lapa, nunca diga Deus disse, assim Deus falou. Porque se você disser Deus falou e ele não falou sobre a tua vida, está determinado a maldição e a morte. Diz a palavra de Deus. O profeta que falar que eu disse e eu não disse, certamente morrerá. Então não vá abrindo a tua boca e dizendo: meu irmão, ouça o que Deus falou no meu coração para a tua vida. Não diga isso se você não tiver certeza da revelação de Deus. É mais fácil você abrir uma palavra e dizer: vamos ler esse texto. A palavra de Deus diz para a tua vida. E leia o texto. Mas não faça, queridos, este erro que muitos irmãos cometem, de dizer assim: tem uma palavra de Deus para a tua vida, Paulo. E vai lá e diz assim: amanhã, segunda-feira, vai acontecer isso. Não faça isso. Porque se você fizer isso, e isso não for verdadeiro, você traz morte para você. Vocês estão entendendo a responsabilidade? Algumas igrejas estão doentes pela quantidade de falsos profetas que estão no meio delas. Algumas igrejas estão mortas, secas, pela quantidade de demônios que falam no meio dela. Por isso, quando nós pregamos aqui, pregamos segundo a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus não fala, falam os demônios. E vocês vêm aqui para serem abençoados. O livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 9, diz que nada pode ser acrescentado àquilo que já está escrito. Apocalipse diz isso também. Essa palavra está completa.
não cabe nenhum tio, não cabe nenhum e ai daquele que acrescenta, ou aquele que exclui. Vamos abrir Hebreus novamente. Hebreus é forte, difícil de entender, mas nós precisamos comer osso hoje aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Quem não tem a Bíblia, ouça. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vou ler novamente, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Você sabe o que é a espada de 2 gumes? O que é, queridos? É uma espada que corta dos 2 lados. A palavra está dizendo que ela é penetrante, ela vai fundo. E a palavra diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela não vem só na cabeça, ela não vem só no coração, ela vai na divisão da alma e do espírito. Agora você diz, pastor, por que ela vai até a divisão da alma e do espírito? Um gume, um lado da espada, faz a divisão entre carne e espírito. Ela vem para cortar. Um lado da espada vem para destruir, vem para limpar, vem para tirar toda a impureza, vem para separar carne do espírito. E o outro lado da espada, o gume, essa vem para construir. Se um lado cortou, a outra vem para exaltar. Se um lado limpou, a outra vem para construir. A palavra, ela tanto te restaura, quanto ela te limpa. Por isso que ela vai no fundo da alma, na divisão da alma e do espírito. Quando você ouve a palavra, ela vai limpando você. Você vai gemendo por aquilo que você vai perdendo, por aquilo que a carne perde, por aquilo que os teus gostos e a tua vontade vão ficando para trás. Mas a mesma palavra é aquela que te consola profundamente, alegra, te abençoa. A palavra é eficaz para tudo isso. Os crentes digam glória a Deus. A palavra não vem só para arrancar, despedaçar, destruir. A palavra vem para te dar força e para te construir. Isaías 54, 17. Quem pode achar, se alguém quiser ler, pode abençoar com a leitura. 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperarás. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Queridos, é preciso quebrar o poder que existe nas palavras proféticas malignas. Eu vou dizer uma coisa a vocês. É bem possível que todos nós aqui já recebemos palavras proféticas que não vieram de Deus. Ou porque você procurou. Porque nós somos como aquele profeta do livro de Reis, do capítulo 13. Às vezes, na hora que temos fome, sede, cansaço, nós vamos procurar uma palavra. Tira uma palavra. Onde estão os profetas? Quero ouvi-los. Você sabe que existem pessoas que só andam atrás de profetas. Elas nunca vão atrás da palavra. Elas vão atrás dos profetas. Quem anda atrás de profetas,
acaba levando profetadas. Porque você acaba caindo na mão de profetas malignos que dizem o que você quer ouvir, não o que Deus quer dizer para a tua vida. E você impõe a tua vida em cima daquela palavra, e a tua vida é uma miséria maligna. Quando você está com fome, quando você está com sede, quando você está estressado, põe o teu joelho no chão, abre a palavra de Deus e diz: Deus, diga ao meu coração, dá o discernimento à minha vida, porque o Senhor está comigo, o teu Espírito está em mim, o meu corpo é a habitação do teu Espírito Santo. Fala comigo! Jesus rasgou o véu, e Ele não precisa de intermediários para falar com você. Ele fala diretamente com você, não precisa de intermediação. Os cristãos católicos acostumaram a pedir ajuda dos santos, das imagens, dos beatos. Não vamos entrar nesse mérito agora. Muitos de nós ficamos atrás dos profetas, porque achamos que eles falam mais do que a palavra. É um erro, queridos. O Senhor Jesus diz assim no começo da sua palavra: cuidado para que ninguém vos engane. Este é um tempo que as pessoas estão escondendo a palavra para ouvir os profetas. E este é um tempo que Deus está dizendo: ouça a palavra, busque a palavra. Deixa ela ir a divisa da tua alma e do teu espírito. Deixa ela limpar, deixa ela destruir aquilo que é mal, e permita que ela construa algo abençoado e novo na tua vida. Você já recebeu uma palavra profética mentirosa? Ou porque você buscou, ou porque o profeta maligno te abordou e vem ao teu encontro e diz: assim diz o Senhor. E você recebeu aquela palavra, e aquela palavra não se cumpriu. E por ser maligna, essa palavra te prendeu. Mas hoje, nós vamos quebrar a força maligna dessa palavra na tua vida. Nós vamos te liberar, para que a palavra que fora proferida por você, a você, não te domine, nem te amarre, mas te libere para aquilo que é poderoso. E o que nós vamos fazer é exatamente isso. A partir de hoje, quando alguém te trouxer uma palavra profética, você diz: aprendi de Deus naquela noite daquele domingo. Maria, quando recebeu a notícia, sabe o que ela disse? Ela disse assim: aconteça comigo segundo a sua palavra. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 38. Quando alguém profetizar na tua vida, Paulo, se alguém profetizar na tua vida, você diz: aconteça segundo a palavra de Deus. Se aquela palavra profética for maligna, ela é cancelada. Você não precisa ficar avaliando, nem julgando a pessoa. Mas quando alguém disser: assim diz o Senhor, você fala: opa, Deus te dá esse direito de julgar. Quando alguém disser: assim diz o Senhor, você diz: opa, cuidado. Amanhã você vai ganhar tal coisa. Você diz: aconteça segundo a palavra de Deus. Aí essa palavra maligna, se for maligna, não te toca. Se for de Deus, ela acontece. Veja a sabedoria da bem-aventurada Maria. Ela não caiu na história do anjo. Aquele profeta morreu de graça. Ele havia cumprido uma missão. Ele estava abençoado. Bastava ficar um pouquinho mais com fome e sede e chegar na casa dele. Deus teria posto uma mesa abundante de comida, água para ele comer.
Mas alguém chegou e ele confiou. Alguém chegou e disse: eu sou profeta como você. Deus falou para mim assim: come da água, bebe aqui comigo. E ele diz: bom, você é profeta. Queridos, existem muitos lobos em carne, em pelo de ovelha. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos homens sacerdotes e sacerdotisa. Existem pessoas com cara de piedade e profundamente malignas. Existem pessoas com ares de santificação, de santidade, profundamente comprometidos com uma vida fora do plano de Deus. Só o Senhor tem credibilidade para dizer ao teu coração: em nome do Senhor Jesus, não receba mais profecia na tua vida sem você dizer: cumpra-se segundo a palavra de Deus. Diga assim comigo: cumpra-se segundo a palavra de Deus.